E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Bizelli, eu sou especialista em endocrinologia, trabalho aqui na cidade de Ponta Grossa. E como o assunto é hipertensão, eu escolhi falar sobre o efeito das drogas antihipertensivas na endocrinologia. Então, começando pela espironolactona, porque ela está muito associada à ginecomastia, essa é uma das causas mais comuns, mais importantes para a gente sempre ficar atento, porque a espironolactona ela tem um efeito antiandrogênico. Mas existem outras drogas que podem causar ginecomastia, como por exemplo a metildopa, o verapamil, a nifedipina, e o que pouca gente sabe é que até os inibidores da ECA podem causar ginecomastia, como o captopril e o enalapril. Os inibidores da ECA são muito bem-vindos na endocrinologia pelo seu efeito protetor no pré-diabético, no paciente com nefropatia diabética, porém eles estão associados à hipoglicemia, o que pouca gente sabe. Então, quando o paciente nos procura por hipoglicemia, é muito comum que nós esqueçamos de perguntar se ele usa os inibidores da ECA. Então, sempre lembrem disso. Outra coisa interessante seria falar dos tiazídicos, que são muito utilizados porque são medicamentos bastante baratos. Eles estão associados a uma pequena piora no metabolismo da glicose. Nada muito grave, mas é importante ficar atento. Outro efeito interessante dos tiazídicos é a hipercalcemia. É uma das causas mais comuns de hipercalcemia justamente porque o tiazídico é um medicamento muito usado. Outra coisa interessante seria a precipitação de cetoacidose diabética com os tiazídicos. Então, muitas vezes pensamos que o paciente com cetoacidose diabética ele está tendo um infarto, uma pneumonia, uma infecção urinária, e o efeito precipitante foi justamente a introdução de um tiazídico. Tá? Então, fiquem atentos para isso. Um dos medicamentos que mais afeta o nosso metabolismo dentro da endocrinologia é o beta-bloqueador. Por quê? Porque ele está associado a uma redução do metabolismo e um potencial ganho de peso. Ele também tem associação com a mudança no metabolismo glicídico. Dentre estes, é interessante apontar que o nebivolol é um dos beta-bloqueadores com menor efeito. Mas os mais utilizados, como o propranolol e atenolol, é visível uma piora do metabolismo glicídico com o uso dos beta-bloqueadores. E também a hipertrigliceridemia, ela está muito associada ao uso de beta-bloqueadores, mas em que sentido? Geralmente não são causas graves de hipertrigliceridemia, elas estão mais associadas àquele paciente que tem uma glicose descompensada, daí esse paciente tem um aumento do triglicerídeo bem marcado. E por fim, é importante ficar atento naquele paciente, por exemplo, em uso de insulina, ou uso de glibenclamida, glimepirida, que o uso de beta-bloqueadores pode mascarar uma hipoglicemia. Então, muitas vezes o paciente está com níveis de glicose de 50, 60 e não te reclama sobre isso, e o beta-bloqueador está impedindo de ele atentar para esses efeitos da hipoglicemia. Tá bom, pessoal? Então, só para ficar bastante atento, que o tratamento da hipertensão ele envolve demais a endocrinologia e muitas das queixas que nós recebemos estão associadas ao uso desses medicamentos. Grande abraço para vocês.